Dr. Eduardo Henrique Machado estava operando seu 100º transplante cardíaco quando sentiu uma dor súbita no peito, seguida por uma vertigem intensa que o fez cambalear contra a mesa cirúrgica. O famoso cardiocirurgião de 52 anos, aclamado nacionalmente como o Mago do Coração, estava sofrendo um infarto fulminante em pleno centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês, ironicamente enquanto salvava a vida de outro paciente. A equipe médica conseguiu estabilizá-lo, mas Eduardo entrou em coma profundo devido às complicações neurológicas causadas pela falta de oxigenação cerebral. Durante os primeiros dias na UTI, dezenas de colegas médicos, pacientes agradecidos, jornalistas e personalidades da alta sociedade paulistana desfilaram pelo hospital prestando solidariedade. Mas conforme as semanas passaram e o prognóstico permaneceu incerto, as visitas diminuíram drasticamente até que apenas uma pessoa continuou indo religiosamente todos os dias cuidar dele. A única mulher que permaneceu ao lado de Eduardo durante os 3 meses de coma foi exatamente aquela que ele havia rejeitado de forma cruel 15 anos antes, dizendo que ela não tinha classe suficiente para estar ao lado de um médico de seu calibre. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. Eduardo Machado era um dos cardiocirurgiões mais renomados do Brasil. Formado pela USP, com especialização em Harvard, havia construído uma carreira brilhante baseada tanto em competência técnica excepcional quanto em uma personalidade carismática que atraía pacientes, mídia e reconhecimento social. Aos 52 anos, era solteiro, morava numa cobertura em Jardins. Colecionava carros importados e frequentava os círculos sociais mais exclusivos de São Paulo. A fama de Eduardo ia muito além da medicina. Era constantemente convidado para programas de televisão, palestras, eventos beneficentes da alta sociedade. Havia escrito 3 livros sobre cardiologia que se tornaram best-sellers. Tinha consultório particular que atendia apenas uma clientela muito selecta e realizava cirurgias que chegavam a custar R$200 mil. Eduardo sempre cultivou uma imagem de perfeccionismo e sofisticação. Usava ternos italianos, dirigia carros de luxo, viajava para congressos médicos internacionais em primeira classe. Sua vida pessoal era igualmente meticulosa. Namorava apenas mulheres de alta classe social, frequentava restaurantes exclusivos, mantinha um apartamento decorado por designers famosos. A personalidade de Eduardo era complexa. Profissionalmente, era um médico excepcional que salvava vidas diariamente e genuinamente se importava com o bem-estar dos pacientes. Mas pessoalmente, havia desenvolvido uma arrogância e superficialidade que o tornava incapaz de valorizar pessoas que não correspondessem aos seus padrões de status social e aparência. Em 2008, quando Eduardo tinha 37 anos e estava estabelecendo sua reputação, conheceu Ana Luísa Santos numa festa beneficente organizada pelo hospital. Ana era enfermeira, tinha 28 anos, vinha de uma família de classe média baixa da periferia de São Paulo. Havia conseguido se formar em enfermagem com muito esforço. Trabalhava no mesmo hospital que Eduardo. Era conhecida pela dedicação excepcional aos pacientes. O primeiro encontro entre Eduardo e Ana foi casual. Ela estava ajudando na organização da festa beneficente. Ele foi cumprimentá-la pelo trabalho desenvolvido no hospital. Ana ficou impressionada com a atenção do famoso doutor. Eduardo ficou intrigado pela inteligência e dedicação profissional dela. Durante os meses seguintes, Eduardo e Ana desenvolveram uma amizade que gradualmente evoluiu para algo romântico. Eles se encontravam discretamente após o expediente, conversavam longamente sobre medicina, pacientes, vida.
Ana admirava a competência e o conhecimento de Eduardo. Eduardo se sentia atraído pela autenticidade e humanidade de Ana. Por 6 meses, Eduardo e Ana mantiveram um relacionamento que era intenso, mas escondido. Eduardo nunca a levava para eventos sociais, nunca a apresentou para amigos, sempre inventava desculpas para não oficializar a relação. Ana aceitava a discrição porque acreditava que Eduardo estava apenas sendo cauteloso com sua carreira. A relação terminou de forma brutal em dezembro de 2008. Eduardo havia sido convidado para uma gala médica de fim de ano, onde receberia um prêmio importante. Ana sugeriu que poderiam ir juntos, já que haviam namorado por meio ano. A reação de Eduardo foi cruel e reveladora. Ana, você é uma pessoa ótima e uma enfermeira excepcional, disse Eduardo com frieza. Mas você não tem classe suficiente para estar ao meu lado em eventos como este. Somos de mundos diferentes. Você é uma enfermeira da periferia. Eu sou um cardiocirurgião reconhecido nacionalmente. Não funcionaria. Ana ficou devastada não apenas pela rejeição, mas pela forma cruel e elitista como Eduardo a descartou. Ela havia se apaixonado genuinamente, acreditava que os sentimentos eram recíprocos, mas descobriu que para Eduardo ela era apenas um passatempo inadequado para sua imagem pública. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu nunca pensei que fosse, respondeu Ana chorando. Um homem que salva vidas no hospital, mas destrói corações por preconceito social. Espero que um dia você entenda que o valor de uma pessoa não se mede por dinheiro ou status. Eduardo manteve sua posição fria. Sinto muito se você se iludiu sobre o que tínhamos. Foi bom enquanto durou, mas eu preciso de alguém que combine com meu estilo de vida. Ana pediu transferência para outro setor do hospital para evitar encontros com Eduardo. Passou meses em depressão, questionando seu valor pessoal, tentando reconstruir a autoestima que havia sido destruída pela rejeição cruel. Eventualmente conseguiu se recuperar e seguir com sua vida, mas a ferida emocional deixou marcas profundas. Eduardo continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Namorou outras mulheres, sempre socialmente adequadas, sempre de famílias ricas, sempre com aparência impecável. Nenhum dos relacionamentos durou muito tempo, porque Eduardo havia se tornado incapaz de conectar emocionalmente de forma genuína. Durante os 15 anos seguintes, Eduardo e Ana se cruzaram ocasionalmente nos corredores do hospital, mas apenas cumprimentos profissionais. Ana havia se especializado em enfermagem de UTI. Era respeitada por colegas e médicos. Havia se casado com um fisioterapeuta, tiveram 2 filhos. Construíram uma vida estável e feliz. Eduardo, meanwhile, tornou-se cada vez mais famoso e isolado. Suas cirurgias eram transmitidas pela televisão, dava entrevistas para revistas, participava de reality shows médicos. Mas sua vida pessoal era vazia. Relacionamentos superficiais, amizades baseadas em interesse, uma existência dourada, mas solitária. Foi numa terça-feira de outubro de 2023 que Eduardo sofreu o infarto durante a cirurgia. Estava no auge da carreira, operando um transplante complexo transmitido ao vivo para estudantes de medicina. De repente, sentiu a dor no peito. Tentou continuar a cirurgia, mas desabou sobre a mesa cirúrgica. A equipe médica conseguiu assumir a cirurgia e salvar o paciente, mas Eduardo estava em estado crítico. O infarto havia causado danos significativos ao coração, e a demora na reanimação resultou em lesões cerebrais que o deixaram em coma profundo. A notícia do colapso de Eduardo foi manchete nacional. Jornais, revistas, programas de televisão cobriam a situação do médico dos famosos que estava lutando pela vida. O hospital foi invadido por repórteres, a UTI teve que ser isolada para proteger a privacidade dos demais pacientes.
Durante a primeira semana, a UTI onde Eduardo estava internado parecia um evento social. Centenas de pessoas visitaram, colegas médicos, pacientes famosos que ele havia operado, personalidades da televisão, políticos, empresários. Flores, cartões, presentes chegavam diariamente. Ana soube da situação através de colegas do hospital. Sua primeira reação foi indiferença. Eduardo havia feito sua escolha sobre quem era importante em sua vida, havia rejeitado pessoas sem classe como ela. Por que deveria se importar com sua situação? Mas conforme os dias passaram, Ana não conseguiu ignorar a situação. Como enfermeira de UTI, sabia que pacientes em coma precisam de estímulos constantes, conversas, presença humana para auxiliar na recuperação. Eduardo estava recebendo visitas, mas eram superficiais, rápidas, mais interessadas em aparecer na mídia que em realmente acompanhar sua recuperação. 2 semanas após o infarto, Ana decidiu visitar Eduardo. Não por romantismo ou mágoa, mas por compaixão humana. Encontrou-o ligado a múltiplos aparelhos, magro, vulnerável, completamente dependente de cuidados médicos. Era um contraste chocante com o homem arrogante e poderoso que a havia rejeitado. "Oi, Eduardo", disse Ana baixinho, sentando-se ao lado da cama. "Sei que você não pode me ouvir, mas vim ver como você está." As visitas de Ana começaram esporadicamente, mas tornaram-se diárias quando ela percebeu que Eduardo estava cada vez mais sozinho. Conforme as semanas passaram e seu estado não melhorava, as visitas de famosos e colegas diminuíram drasticamente. As manchetes dos jornais foram substituídas por outras notícias. O interesse público esfriou. Ana começou a passar 1 hora por dia com Eduardo após seu expediente. Conversava com ele sobre pacientes que haviam tido em comum, lia notícias médicas, contava sobre mudanças no hospital. Os médicos disseram que estímulos auditivos poderiam ajudar na recuperação neurológica. "Você sabe, Eduardo", dizia Ana durante uma das visitas. "Você sempre disse que eu não tinha classe. Mas classe verdadeira não é ter dinheiro ou status. É estar presente quando alguém precisa, mesmo quando essa pessoa te magoou." Ana nunca deixou que mágoa ou ressentimento influenciassem seus cuidados com Eduardo. Como enfermeira profissional, tratava-o com a mesma dedicação que dedicava a qualquer paciente. Mas, além do profissionalismo, havia algo mais profundo, uma compreensão de que Eduardo estava pagando um preço alto por ter valorizado aparências sobre autenticidade. Conforme os meses passaram, Ana tornou-se a única presença constante na vida de Eduardo. Ela conversava com médicos sobre seu progresso, ajustava travesseiros para seu conforto, trazia flores para alegrar o quarto. Não era amor romântico, mas compaixão humana genuína. As pessoas que você considerava importantes desapareceram, Ana disse numa das visitas. "Mas eu estou aqui. Não porque você mereça, mas porque toda pessoa merece ter alguém ao lado nos momentos mais difíceis." Ana também cuidava dos aspectos práticos da situação de Eduardo. Descobriu que, apesar da fama e riqueza, ele não tinha ninguém próximo para tomar decisões médicas importantes. Sem parentes próximos, sem amigos íntimos, Eduardo estava completamente sozinho em sua vulnerabilidade. 3 meses após o infarto, Eduardo finalmente começou a despertar do coma. Os primeiros sinais foram pequenos: movimentos dos dedos, reações a estímulos, tentativas de abrir os olhos. Ana estava presente durante a maior parte desses momentos de progresso. Quando Eduardo abriu os olhos pela primeira vez, a primeira pessoa que viu foi Ana, sentada ao lado da cama, lendo um livro médico em voz baixa. Por alguns segundos, ele pareceu confuso, tentando entender onde estava e por que ela estava ali. "Oi, Eduardo", disse Ana gentilmente. "Você está no hospital. Teve um infarto há 3 meses. Está se recuperando bem." Eduardo tentou falar, mas sua voz estava fraca devido ao tempo com intubação.
Ana ajudou-o a tomar pequenos goles de água, explicou sua situação médica, tranquilizou-o sobre seu prognóstico de recuperação. Durante os dias seguintes, conforme Eduardo recuperava a consciência gradualmente, Ana lhe contou sobre os meses de coma. Como havia recebido centenas de visitas inicialmente, como a atenção da mídia havia diminuído, como ela havia decidido acompanhar sua recuperação. "Por que você fez isso?" perguntou Eduardo numa voz ainda fraca. "Por que cuidou de mim depois do jeito que te tratei?" Ana pensou cuidadosamente antes de responder. "Porque aprendi que guardar mágoa só envena quem guarda. E porque toda pessoa merece compaixão quando está sofrendo, independentemente dos erros que cometeu no passado." A resposta de Ana emocionou Eduardo profundamente. Durante meses no coma, havia estado completamente vulnerável, dependente da bondade de outros. A única pessoa que havia demonstrado bondade consistente era exatamente aquela que ele havia ferido mais profundamente. Conforme Eduardo se recuperava fisicamente, ele também passava por uma transformação emocional. Meses de vulnerabilidade, dependência e solidão o haviam forçado a confrontar a superficialidade de sua vida anterior. Pessoas que considerava importantes haviam desaparecido quando ele não podia mais oferecer nada em troca. "Ana, eu peço seu perdão", disse Eduardo durante uma das visitas, quando já estava mais forte. "Não apenas pelo que disse 15 anos atrás, mas por ter sido uma pessoa tão superficial e cruel. Você me mostrou o que significa ter caráter verdadeiro." Ana aceitou as desculpas de Eduardo, mas deixou claro que não esperava nada em troca de seus cuidados. Ela havia feito isso por compaixão, não para obter reconhecimento ou reconciliação romântica. "Eduardo, você precisa entender que eu fiz isso porque era a coisa certa a fazer, não porque ainda tenho sentimentos por você. Sou casada, tenho uma família, construí uma vida nova. Mas acredito que todas as pessoas merecem uma segunda chance de serem melhores." A recuperação de Eduardo foi lenta, mas completa. Fisicamente, conseguiu voltar a trabalhar após 6 meses de fisioterapia intensiva. Neurologicamente, não teve sequelas permanentes, manteve todas as habilidades cognitivas e motoras necessárias para operar. Mas a maior mudança em Eduardo foi emocional e espiritual. A experiência de quase morte, combinada com a generosidade inesperada de Ana, o havia transformado completamente. Ele passou a valorizar relacionamentos autênticos sobre status social, kindness sobre aparências. Eduardo mudou radicalmente sua prática médica. Continuou realizando cirurgias complexas, mas também começou a atender pacientes do sistema público gratuitamente. Criou um instituto que oferecia cirurgias cardíacas para crianças carentes, financiado com recursos de sua clientela particular. Ana me ensinou que verdadeira grandeza não está em ser famoso ou rico. Eduardo disse numa entrevista sobre sua transformação. Está em usar nossos talentos para ajudar outros, especialmente aqueles que não podem retribuir. Eduardo também mudou sua vida pessoal. Parou de frequentar eventos sociais superficiais, desenvolveu amizades genuínas com colegas médicos e enfermeiros, passou a valorizar conversas profundas sobre propósito e significado, sobre small talk, sobre status. Ana e Eduardo desenvolveram uma amizade respeitosa, baseada em experiência compartilhada e crescimento mútuo. Não havia romantismo, mas havia reconhecimento de como ambos haviam evoluído através de dificuldades e escolhas. "Você me salvou 2 vezes", Eduardo disse a Ana numa conversa anos depois. "Primeiro, quando cuidou de mim durante o coma. Segundo, quando me mostrou como viver com integridade ao invés de superficialidade." Ana respondeu. "Todos nós temos capacidade de mudar, Eduardo. Você sempre foi um médico competente. Só precisava aprender a ser uma pessoa completa." A história de Eduardo e Ana se tornou conhecida no hospital,
como exemplo de redenção e perdão. Demonstrou que, às vezes, as pessoas que mais nos ensinam sobre caráter são aquelas que temos menos razão para esperar generosidade. Eduardo nunca se casou, mas construiu uma vida rica em propósito e relacionamentos autênticos. Ana continuou sua carreira como enfermeira, sempre orgulhosa de ter seguido sua consciência quando teve a oportunidade de escolher entre vingança e compaixão. A experiência ensinou a ambos que verdadeira classe não tem nada a ver com dinheiro ou status social, mas com como tratamos outras pessoas, especialmente aquelas que não podem nos dar nada em troca. Eduardo havia aprendido essa lição através de uma humilhação profunda que quase custou sua vida, mas que finalmente o ensinou a viver com autenticidade. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.